Fala, galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso voltou a perder para o Racing, novamente por 2-0, agora no estádio Newton Santos, e viu a equipe argentina se tornar campeã da Recopa Sul-Americana. O Botafogo tem um novo treinador, Renato Paiva, português, que trabalhou no Bahia, aqui no Brasil, e estava até pouco tempo no Toluca do México. A decisão gerou polêmica entre os torcedores alvinegros. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a Recopa, sobre o novo treinador, o tempo que o Botafogo vai ter de preparação visando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Super Mundial. Pois é, galera, muito desgastante o início de ano do Botafogo. Eu já começo falando a respeito do acionista majoritário John Textor, que esteve ontem no estádio Newton Santos. Ele que no segundo gol do Racing ficou muito chateado, levantou, esbravejou, mas não adianta fazer isso depois de ter dito que o ano para o Botafogo só começa em abril. E eu entendo, para não ser oportunista, a fala do John Textor. Eu também não concordo, por exemplo, com a Supercopa do Brasil. Lá no início de fevereiro, cansei de falar aqui, o Botafogo saiu de férias em 15 de dezembro, voltou por lei em 15 de janeiro, pouquíssimo tempo de preparação, uma semana a menos com trabalho físico, tático, técnico em relação ao adversário daquela ocasião, que voltou antes do Botafogo para treinar. Então seria muito difícil, mesmo com treinador, com reforço, o Botafogo fazer frente naquela partida. Mas poderia ter feito menos feio. O Botafogo por pouco não foi goleado. O tempo passou. Por mais que o Textor tenha falado ontem novamente que são copas marqueteiras no início do ano, e eu tendo a concordar com ele, a Recopa Sul-Americana tem um charme, o Botafogo jogando no estádio que é histórico do Racing, é o Cilindro, é o Racing, uma equipe enorme lá na Argentina, vindo ao Newton Santos também. É uma competição que tem mais tempo e o Botafogo poderia ter se preparado bem melhor. Eu entendo as críticas do Textor, mas é o que é. É o que nós temos, então temos que nos preparar. Porque o Botafogo escapou de tomar uma goleada lá na Argentina, de tomar uma goleada no Newton Santos. Ficaria ainda mais feio. Um clube que venceu a Libertadores há pouco tempo, venceu o Brasileirão, jogadores que queriam muito ganhar novamente, submetidos a essa vergonha. Erraram muito em campo. Claro que os jogadores também têm parcela de culpa, mas isso chegou de fora para dentro. O discurso do Textor, que não se alinhou ao que ele fez no camarote ontem, lá no Newton Santos, reclamando bastante no segundo gol da equipe argentina. O Botafogo não se preparando da melhor maneira. O Botafogo poderia ter tido caçapa desde o início do ano. Colocou o rapaz do Sub-20, o Carlos Leiria, que não estava preparado naquele momento para assumir o clube. Entendo, o Textor falou ontem sobre jogadores que ele contrata de 20, 25 milhões de dólares, 25 milhões de euros, que a temporada aqui no Brasil é muito longa. O Botafogo, o clube que mais jogou no mundo em 2024, 75 partidas. É complicado, sim. Mas, reitero, é o que é. O Botafogo poderia, pelo menos, disputar de uma maneira mais equilibrada, principalmente a decisão da Recopa. Não precisava fazer essa vergonha. A nossa camisa passou perto de uma vergonha muito maior, porque escapou de 3 goleadas, sabe-se lá como, em Belém, em Avejaneda e no Newton Santos. Então, por mais que estivesse procurando um treinador, e daqui a pouco eu falo sobre o Renato Paiva, o Botafogo deveria ter se preparado melhor, não da forma que fez. Agora, a torcida, com razão, está desnorteada, está muito chateada, reclamando em demasia, um clima horroroso, num clube que acabou de ganhar muito. É óbvio que tem culpa da gestão, que tem culpa do John Textor nisso. O Botafogo fez muito feio. Eu também não estou ligando mais o Campeonato Carioca. Atrapalha a temporada do Botafogo de outros clubes. Ano passado, o campeão carioca, cheio de pompa, que só tinha tomado um gol e mesmo assim com o time sub-20, não conseguiu disputar o Brasileiro até o final em mais uma temporada. Como não conseguiu em 23, como não conseguiu em 2022, como não conseguiu em 2021. É verdade. E o Botafogo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. O campeão da Libertadores de 2023 ficou no meio de tabela do Brasileirão porque não conseguiu disputar também em 2 frentes. É difícil, o Botafogo teve muito mérito em 2024, o que não quer dizer que vá se repetir em 2025. Vou torcer muito para o Botafogo ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, Libertadores, fazer muito bonito no Super Mundial.
Mas muita coisa vai ter que mudar. E ano que vem, com o Botafogo ganhando alguma taça, o discurso vai ser o mesmo? Porque, eu vou repetir, não fico empolgadíssimo com taça de início do ano, mas o Botafogo tem que envergar a camisa em campo de uma maneira firme sempre, não pode falhar como falhou. E se os jogadores tiveram culpa, eles ficaram perdidos em vários momentos por falta de orientação prévia. E o Botafogo não teve orientação prévia porque não tinha aqui, pelo menos, o técnico interino. O Caçapa, dá para dizer que foi mal na Recopa Sul-Americana? Sim, mas ele chegou em cima da competição, poucas sessões de treinamento com o time em pré-temporada. O Botafogo fez feio os argentinos, os uruguaios, a América do Sul, de olho na Recopa Sul-Americana. Os rivais, que são muitos aqui no Brasil, secando o Botafogo e zoando o Botafogo. Fabiano, mas vamos ligar para os rivais? O futebol é isso. O Botafogo tem 3 rivais grandes aqui no Rio de Janeiro, torcidas enormes. A torcida do Botafogo é enorme, é um clube gigante. E outros clubes também são grandes com torcidas enormes. E nós ficamos ali dando palco para eles por conta de uma má gestão nesse primeiro momento. Se teria dificuldade para disputar títulos porque o Botafogo é um novo modelo de futebol aqui no Brasil, é algo que todo mundo ainda está entendendo, e dentro desse entendimento prévio, nós estamos vendo um time que já conquistou Brasileiro e Libertadores, não podemos envergonhar a camisa. O Textor diz, eu não ligo para esses torneios marqueteiros, ok, mas tem que ligar para o Botafogo não ser esculachado em campo, tem que ligar para o Botafogo não ser esculachado por rival. Temos que ligar. Tem que ser encontrado um ponto certo dentro do clube para que isso não aconteça novamente. Não acredito que ao fim de 2025 o Botafogo vai ter tantas saídas como teve ao fim de 2024. Não temos agora 10 jogadores acima de 30 anos em fim de contrato, depois de terem ficado aqui 2, 3 anos. Então, a tendência é de que a virada do ano de 2025 para 2026 seja mais suave e tomara que seja com novos títulos para o Botafogo, mas ficou feio este início. E o Botafogo sabe que errou, o Textor sabe que errou, e temos que olhar agora para frente. Já falo sobre o Renato Paiva, o Botafogo ontem tomou um show, um chocolate, foi pior do que na Argentina, porque na Argentina havia um certo equilíbrio. No início do primeiro tempo, o Botafogo jogando fora de casa, e o Barbosa fez um pênalti. Aí, quando o Botafogo reequilibra na segunda etapa, o Barbosa vai embora, um buraco, contra-ataque do adversário, e o Botafogo tomou o segundo gol. Ontem, com o Racing, sabendo exatamente o que tinha que fazer, cera desde o início, organização defensiva, tocar a bola com calma quando tivesse a pelota, o Botafogo ficou perdido. Tentou atacar, mas sempre dava espaço, e o Racing conseguia as melhores oportunidades. O John foi fundamental ontem para o Botafogo não ser goleado no Newton Santos. Que coisa feia seria. Então, no primeiro tempo, disposição dos jogadores, Botafogo tentando competir, mas não conseguia absolutamente nada e quase viu a equipe argentina abrir o placar. Veio a segunda etapa, o Botafogo seguiu perdido em campo, num ataque, um golaço lá do time do Racing, 1-0. Botafogo mais perdido ainda, depois 2-0 no outro belo gol. Mérito para o Racing, que levou muito a sério, que tem um treinador que organiza bem uma equipe limitada, que tem jogadores que sabem o que fazer num momento como esse. E o Botafogo, por conta desses erros de gestão, viu jogadores competentes, jogadores vencedores. Vou dar um exemplo, como o Alex Telles, que no segundo gol perdeu uma dividida que ele não perde. Viu o Gregory perdido em campo, Marlon Freitas perdido em campo. O Botafogo viu jogadores que foram muito aplaudidos em 2024, submetidos a uma situação como essa. Então, isso não pode acontecer novamente. Só para lembrarmos o time titular, o Botafogo teve John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, que também não jogou nada, Arthur, também foi muito mal, na esquerda, o Matheus Martins, como centroavante, o Igor Jesus. Então veio a notícia que deixou grande parte da torcida muito chateada, a contratação do técnico Renato Paiva, que foi mal no Bahia, foi o primeiro treinador escolhido pelo Grupo City para trabalhar com o Bahia após a implementação da SAF na equipe nordestina. Teve problemas por lá,
A torcida não gosta dele, saiu sendo chamado de burro, sentiu a pressão do futebol brasileiro. É um treinador dos sonhos? Acredito que não. O Botafogo conversou sim com o Mancini. Eu falei que enviaria proposta, mesmo não estando otimista. Enviou proposta, não estava otimista. Informação que eu dei no início da semana. O Botafogo conversou com o Crespo, o Botafogo conversou com outros treinadores. Nós esperamos muito. E depois de 2 meses fechamos com um treinador que estava desempregado havia alguns meses, morando aqui no Brasil. O Botafogo poderia ter feito isso antes. É claro que a torcida vai chiar muito. É lógico que a torcida vai reclamar muito, outra vez com razão. Não vejo o Renato Paiva como técnico horroroso que estão pintando, porque ele foi mal no Bahia, mas se vocês observarem o time do Toluca jogando, foi eliminado em 2 quartas de final do Campeonato Mexicano recentemente. Mas o Toluca tinha uma ideia de jogo bem definida, preenchimento de espaço, jogadores ocupando todas as zonas do campo, troca de funções e de posições na zona ofensiva. Toluca tinha um futebol interessante sob o comando do Renato Paiva, que ficou lá do final de 2023 até dezembro agora de 2024. O Renato Paiva não é novo no futebol, ele desenvolveu muitos talentos na base do Benfica, trabalhou lá por cerca de 15 anos, foi bem no Independiente del Valle do Equador, campeão nacional. Isso fez o Grupo City identificar o Renato Paiva, que também trabalhou no Leão do México, para ser o treinador do Bahia. Já falei, não foi bem no Bahia, a torcida do Bahia está achando até engraçado ele ter vindo para o Botafogo. No Toluca, um trabalho interessante, mas depois de toda a expectativa criada por Renato Paiva, deixa a torcida bem preocupada. Não sei o que esperar. Não sei o que esperar. Se em outros momentos esperei muito de treinador aqui no Botafogo, agora eu, sinceramente, não sei o que esperar. E outra informação para vocês. Ao contrário do que aconteceu com o Vasco Matos, o Renato Paiva está sendo contratado com total convicção por parte do Botafogo. Fabiano, foi no desespero? Não foi. O Vasco Matos vinha para o Botafogo, mas não havia convicção. O Botafogo fecha agora de qualquer jeito com o Renato Paiva, porque foi o que sobrou? Não. Isso aqui não é um elogio, é uma constatação, porque lá na frente pode se mostrar um erro a decisão de agora. Então eu estou informando aqui, o Botafogo contrata o Renato Paiva com convicção. O Textor tem convicção de que está fazendo um grande negócio, e as pessoas que trabalham no alto escalão do futebol do Botafogo acreditam que o Renato Paiva pode fazer um grande trabalho aqui. Ele está sendo contratado com convicção. Não é no desespero, não é porque foi o que sobrou, não é porque o salário é baixo, nada disso. O Botafogo entende que está fazendo um ótimo negócio. Vou repetir que isso é uma constatação, não é um elogio, não é uma crítica. Não havia convicção por Vasco Matos. Não havia convicção nem com o Roberto Mancini, porque o Textor estava incomodado pela possibilidade do Mancini querer sair do Botafogo a qualquer momento e por ele observar muita questão financeira. Não é questão de campo, são pontos extra-campo. Mas com o Renato Paiva, o Botafogo está trabalhando, acreditando muito que vai dar certo. Nos resta torcer. Agora eu vou falar para vocês, depois de ter comemorado muito Libertadores e Campeonato Brasileiro, títulos que vão estar sempre na minha memória e no meu coração, eu não esperava um início de ano tão conturbado e um desgaste por parte da torcida, um desgaste por parte do clube e por muita culpa da gestão do clube. Ontem nós vimos uma faixa sendo estendida na arquibancada de protesto. Eu posso discordar, eu posso concordar, eu só não vou concordar com que tirem a faixa. Escreveram planejamento de M, mas não tinha xingamento ao Textor, não tinha xingamento aos jogadores, não tinha xingamento à instituição. Quem levou a faixa tem o direito, concordando ou discordando. Então acaba gerando um desgaste entre os próprios torcedores, todos querendo o bem do Botafogo. Uns podem pensar de forma mais tranquila, outros não. E aqui em relação ao futebol no geral, isso que me faz repensar também, galera, sinceramente, o canal, todo esse desgaste me faz repensar o canal, o andamento do canal, porque o futebol mudou e criou uma bolha com muita gente parecendo que não tem equilíbrio e até discernimento em alguns momentos. Eu não estou criticando ninguém aqui, mas às vezes eu olho como nós adultos lidamos com o futebol atualmente, o nível de exigência que estamos hoje me preocupa um pouco esse tipo de relação. Eu não vejo como uma relação saudável. Eu estou falando sobre futebol no geral, pelo que eu vejo no Brasil.
todas as torcidas. Não é uma crítica à torcida do Botafogo ou a torcedor A ou B. Vou falar para vocês novamente. Eu não esperava, depois da Libertadores do Brasileirão, estar no dia 28 de fevereiro, num desgaste por conta de Botafogo, por conta de tudo que aconteceu e acontece até aqui. Amanhã, 1º dia de março, os jogadores estão de folga e o Botafogo volta em breve para trabalhar muito, visando as outras competições da temporada. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, todo mundo se inscrevendo no canal, trazendo novos inscritos, deixando o like, ativando o sininho. Vamos passar dos 60 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Hoje, às 13 horas, apresentação do técnico Renato Paiva no estádio Newton Santos, transmissão ao vivo da Botafogo TV. Abraço, valeu, fui, fogo!